Fala galera, fala compradora, fala comprador, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Eu estou mandando aqui o aviãozinho para a galera, para todo mundo chegar aí, mas já tô vendo que a sala tá cheia. Que saudade de fazer live para vocês, que honra ter vocês todos aqui, mais uma noite aqui comigo. E hoje eu tenho um convidado mega especial para falar de um assunto que vai dar o que falar aqui, saúde mental do profissional de compras. Chama a turma toda aí, vamos bombar essa noite. Fala, Maranfa, meu irmão querido. Fala, Douglas. Fernando de Grazia, que honra tê-lo aqui nessa live de hoje do Café com Comprador. Tudo bem, meu querido? Tudo bem e você, Douglas? Boa noite, pessoal. Boa noite, cara. Seja muito bem-vindo. É uma honra falar aqui com você. E Eu que esse agradeço. tema, pô, vai dar o que falar, né, cara? É um tema que eu adoro falar e se deixar 50 minutos, uma hora é pouco, cara. Muita coisa. É muita. Muito bom, cara. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já tem um tempinho que o Café não faz live, agora a gente está fazendo bastante programa em estúdio, né? Uhum. Mas esse tema merece uma live, então agradeço. A sala já está cheia aí, a galera chegando. Boa noite a Bacana. todos, sejam todos muito bem-vindos e a gente vai realmente tentar fazer um bate-papo aqui incrível para todos vocês. Mandem perguntas, participem. Se não der para a gente responder tudo aqui online, depois a gente responde no offline. Fernando de Grazia, seu nome eu estou falando certo ou estou passando vergonha aqui? Não, tá certinho. É italiano, de Grazia, tá certinho. De Grazia, que nome top, hein, meu querido? É, E vamos começar, cara. A vamos. galera aqui já deve ter visto o artigo seu no Café com o Comprador. Fernando está chegando agora com a gente, produzindo conteúdo, escrevendo aí sobre alguns temas interessantes. Mas antes de tudo, cara, quem é o Fernando, cara? Vamos lá. Conta pra galera aí. Difícil responder essa pergunta, principalmente depois que eu entrei nesse mundo de autoconhecimento. Eu respondo mais quem eu estou sendo nesse momento, porque é vivo, assim, a todo momento é uma mudança incrível. Então, para poder contextualizar para o pessoal, talvez quem não tenha visto o primeiro artigo que eu fiz, é um pouco da transição, né? Por que eu falo desse tema hoje? E por que aqui no Café com o Comprador, né? Junto com o Douglas. Eu, durante a minha vida passada, tem um pessoal que fala da vida passada, né? A minha vida passada, por quê? Porque eu trabalhava no corporativo. Então, eu vim do corporativo, trabalhando em comércio exterior, que foi onde eu me formei. Aí passei por vendas, Você passei por morava em São cursos. Paulo, né? Você era de São Isso, Paulo, certo? isso. Sempre fui de São Paulo, do estado de São Paulo. E, e eu sempre trabalhando no corporativo e entrei em compras e fiz uma carreira em compras, desde lá do júnior até gestão da América Latina, numa multinacional. Só que começou a ficar um pouco estranho, a, a saúde mental não estava legal, então eu comecei a buscar alguns caminhos para poder melhorar, para poder viver melhor, porque realmente estava muito difícil para mim. Então foi em 2017 que eu fiz um primeiro contato com um tipo de terapia de autoconhecimento, que é o Pathwork, que é trabalho do caminho. E é um tipo de terapia muito profundo, é um estudo, um autoestudo. E de lá a partir desse, foram vários estudos. Então, passei por constelação, por CNV, por coaching. Pode Então, falar. praticamente, era um Fernando, agora é outro. Por isso que a pergunta Então, é complicada, é isso? é complicado, porque é o mesmo Fernando, só que descobrindo qual é a minha essência, qual que é a minha verdade. Legal, Então, cara. no último artigo eu coloco, inclusive, sobre o teste de personalidade, que era completamente outro. Eu era introspectivo, sabe, era analista total, não usava a intuição. E agora é uma coisa totalmente diferente. E não é para todo mundo, assim, que é a mesma coisa. Ah, se a pessoa começa um caminho de autoconhecimento, ela vai virar outra pessoa. E isso pode ser um dos medos, que as pessoas não comecem a fazer algum estudo profundo sobre ela mesma, porque é muito medo de descobrir o que a gente realmente é, o que a gente realmente quer. Entendi. Mas vamos dividir por etapas aqui, então. Vamos. Antes de tudo isso daí, você
trabalhou em compras, você era uma pessoa totalmente diferente, tinha outra cabeça, outras premissas. Total. Fala um pouquinho do que você fazia. Você trabalhou numa multinacional, você Isso. chegou a ter uma posição de executivo ali, né? De gestor, de líder, né? Isso. Eu era o gestor Brasil e América Latina. Então, eu fazia viagem para os Estados Unidos para trazer novos sistemas, por exemplo, novo sistema RP ou então sistema de e-procurement. Então, eu que ia para lá, trazia. O time do Brasil era enxuto. Então, fazia muita viagem, as viagens para as unidades da empresa, né? Na América Latina também. Comecei a juntar os spends. Então, fazia spend análise da região mesmo. E com um time muito enxuto. Mas um time, cara, que era muito bacana. E aí, é, esse, esse caminho que eu comecei em 2017 e eu fui sair do corporativo só em 2020, eu já consegui passar para a minha equipe. Então, quando eu fui passando isso na gestão, numa liderança realmente diferente, hoje você fala com o pessoal que estava trabalhando comigo, tá todo mundo voando, assim. Tem cara que tá como diretor e era do meu time, há Legal, 3 anos atrás. legal. Legal. Então, e aí, bom, você estava lá trabalhando em compras, assim como a grande maioria da galera que está aqui nos assistindo, né? E aí, como é que bateu o plim aí para você falar, cara, É. eu não sou mais comprador, agora eu vou ser terapeuta? Como é que caiu essa ficha aí? Depois de começar as terapias, eu falei assim, bom, eu gosto muito de falar sobre isso, então talvez eu comece a atender fazendo esse tipo de atendimento. Eu gosto de ver a mudança nas pessoas, assim como eu vi em mim. Então, em 2020, eu fiz um acordo com a empresa para sair. E foi bem na pandemia. Então, eu fiquei um ano. Durante esse um ano, eu fiquei num ano sabático. Eu morava lá em Paulínia, no interior de São Paulo. E depois desse um ano, eu falei assim, putz, e agora? O que que eu faço? Surgiu a oportunidade de vir para a Bahia, que hoje eu moro aqui na Bahia, em Serra Grande, próximo de Ilhéus, para poder arrendar um centro holístico. Então, assim, casou tudo. Usar a minha experiência de administrador, de compras, num negócio que é meu e também que fala sobre autoconhecimento, sobre terapias. Então foi aí que eu larguei tudo em São Paulo e vim para Bahia com a família, com o cachorro, com todo mundo para cá. E a galera falou que você tava maluco, né? Com certeza, né? Ah, festa de família de final de ano foi tortura. Você tá louco? Como que você vai sustentar a família? Né? O homem, e tem isso também, o homem que é o provedor tem que sustentar a família, como é que vai fazer? Então, assim, foi realmente um salto de fé que eu chamo, porque a minha esposa também ela era concursada em Paulínia. Então, ela pediu licença para poder vir. Então, assim, um movimento Caramba, bem grande. foi todo mundo e Todo você tem mundo. filho também, né? Você tem uma filha, né? Eu tenho um filho de 8 Ah, anos. um filho de 8 anos. E Isso. também na idade de escola, fazendo amigos, né? Deve ter sido uma mudança bem complicada para ele também, né? É. Uma coisa que foi boa porque a gente veio com o meu cunhado e os primos. Então, assim, a gente já tinha uma família mais próxima. Então, foi mais fácil de adaptar. E aqui também tem a escola Waldorf para as crianças, que é um estilo de educação que a gente gosta, que é um estilo diferente e que traz um pouco desse autoconhecimento, dessa humanização, sabe? Legal. Cara, daqui a pouco eu vou te pedir 1000 dicas aí para nossa vida aí, para os Mano, compradores, enfim. O Abel aí representando o Nordeste, o Abel Rodrigues, grande parceiro nosso aí de boa. Fortaleza, representando os nossos amigos aí do Nordeste. Mas eu vou chegar em umas perguntas picantes aí para você, mas vamos falar um pouquinho do que você chegou aí na Bahia, legal? Tá no centro aí, no centro, é um instituto, é uma empresa? Como é que é aí? É um hotel, é um centro holístico que tem parte de hotelaria. Então, o que acontece nesse hotel? Ele é um hotel diferente, ele é totalmente ecológico. Então, a água é tratada por nós lá, a luz é totalmente solar, não é ligado na rede. E os treinamentos que tem lá, né, tem muitos retiros de yoga, retiro de tudo quanto é tipo de coisa que traz o autoconhecimento. Entendi. Então, eu entrei no hotel para poder fazer o quê? Compras, né? Tinha que ter um comprador lá, não tinha? Eu já sei fazer isso.
Ai, caramba. Então eu continuei comprando, que nem eu falava antes, do alfinete até o foguete, Aham, né? De tudo que o hotel precisava, eu comprava. entendi. E fui fazendo essa parte de logística, a parte de terapias. E esse hotel recebe pessoas para tratamento, para descanso, para tudo, é isso? Para tudo. Você pode ir realmente só para descansar, né? Para curtir a natureza, porque ele fica é, na frente, tem o rio e tem logo o mar, tem a Mata Atlântica, assim, é um lugar muito especial, muita energia boa, né? E é um hotel totalmente vegano, que também é uma coisa que é uma constante mudança. Eu fui vegano, agora já não sou mais. E a Entendi. minha família é ainda. Legal. Cara, vamos deixar para dar o contato do hotel no fim, senão vai entupir de ligação aí. Beleza. Vai encher de compra, vai encher de comprador aí. Mas olha só, cara, o que eu queria abordar contigo aqui, né? E explorar, que tem muita gente aqui. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre o que você se especializou, né? Que Aham. é esse tema bonito, que é realmente essa coisa de saúde mental do profissional. Eu sei que tem várias divisões, né? Tem desculpa, tecnicamente eu não manjo, mas eu sei que tem Claro. uma linha espiritual, uma linha mais emocional. Enfim, eu queria que você contasse isso, e aí depois nós vamos começar a usar teu conhecimento aí, cara, porque tá cheio de gente aqui que Bacana. vai precisar de ajuda. Mas dá um Bacana. overview geral do que é, de fato, essa disciplina, para a gente poder falar depois mais, cara. Tá. O que acontece hoje em dia, pelo menos eu que estou inserido nesse tema, é engraçado, quando você se insere em algum tema, parece que todo mundo fala sobre isso, né? Mas na verdade é uma bolha, eu estou numa bolha, então eu sigo as pessoas e é esse o que chega para mim. Mas o autoconhecimento, ele vem de várias formas. Então, uma das formas que tem esse autoconhecimento que eu fui buscar é o caminho do Pathwork, que é um tipo de terapia, que eu me formo agora em junho. Eu vou para São Paulo aí para fazer a finalização. São 4 anos de estudo. Também fiz um retiro de yoga lá no hotel, aqui no hotel, né, na Bahia. 30 dias imersão. Eu trabalhava ainda em compras. Então, o pessoal, quando eu voltei, eles me chamavam de náufrago, porque eu voltei magro e barbudo. Então, foi muito bacana, assim, e totalmente desconectado, assim, conectado comigo e com a natureza. E aí fui fazendo. Então, a constelação familiar também é uma formação que eu fiz e que o jurídico já usa, né? O legislativo já usa isso para poder fazer mediações, né? Também na parte de mediação, eu tenho o curso de CNV, que é a comunicação não violenta, que é a forma de você falar com as pessoas, de ouvir atentamente, uma escutativa, né? E também de entender o que você sente. E o coaching ontológico, que é um coaching diferenciado, é um coaching que fala mais do ser humano, é o coaching do possível. O que é possível para você agora? Então, nesse tipo de coaching, a gente descobre você, com as ferramentas que você tem, o que você quer mudar, o que você pode. Então, quando eu falo de autoconhecimento, a gente fala de 4 corpos, que normalmente a gente cuida só do corpo físico, que é esse daqui que a gente consegue ver. Então, a gente cuida como? A gente faz a nossa higiene, a gente se alimenta bem, né? Que mais? A gente faz exercício. Então, a gente cuida do corpo físico, que é algo que já está mais no consciente das pessoas. E o corpo mental? Como que funciona a nossa mente? É igual o corpo físico. Na verdade, assim, qual que é a higiene mental que a gente pode fazer? Uma das coisas é a meditação. E que muita gente fala assim, mas eu não consigo meditar. Muita gente fala, eu não consigo meditar. A meditação, primeiro, tem vários tipos, muitos tipos mesmo, mas a meditação é simplesmente você estar presente naquele momento. Então, pode ser através de uma respiração. Eu já ouvi pessoas falar que ao cheirar a filha, o cheirinho da filha, assim, traz uma presença, tá ali agora, nesse momento. Então, isso é um tipo de meditação, é você estar presente. Porque o mundo hoje, do jeito que está, é tudo muito rápido. Então, realmente acontece esses burnouts, a compras é muito pressionada, eu sei disso, né? Sofri muito com isso, então a pressão cada vez aumenta mais, né? Então, quando tem esse tipo de coisa, é legal pegar e aquietar um pouco a mente. Não é parar de pensar, a gente nunca vai conseguir parar de pensar totalmente, não dá. Legal.
Aí Uma, são. uma questão que já está me vindo aqui. Manda aí. Você falou assim, corpo físico e corpo mental. Uhum. Essa é a forma certa de falar, corpo físico e corpo mental. São quatro corpos, né, que a gente Tá. fala. E aí isso na yoga, em algumas outras linhas também traz esse tipo de informação dessa forma. E aí o próximo, por exemplo, é o corpo emocional. Emocional. Quais são as emoções? O que que eu sinto? E isso é uma das coisas muito difíceis para mim até hoje. Assim, é um trabalho que eu faço todo dia, porque o automático é ir para a cabeça, racionalizar o que aconteceu. Por exemplo, você brigou com alguém no trabalho, alguém, um requisitante apurrinhou até não poder mais, depois de você ter feito aquele bid lindo, e aí você quer matar a pessoa, fica com muita raiva. Só que você racionaliza tudo aquilo, vai para a mente e o corpo sente tudo isso. E é o que as pessoas falam também, que é você leva toda essa carga para o corpo e somatiza. Somatiza em quem? Doença, fica doente, trava, não consegue trabalhar, sabe? Tem esses tipos de problemas que vão para o corpo, realmente. Mas por quê? Porque não está saudável o corpo emocional, o corpo mental. E indo para o corpo espiritual, que daí eu estou falando não estou falando de religião, eu estou falando de espiritualidade, e que daí, para todos, assim, quando você está com esses três corpos equilibrados, você tende a ter uma conexão maior com o que você acredita, com o divino que é você dentro já, mas com o que você acredita de força maior também. Então, a questão grande é como equilibrar tudo isso no perrengue, no dia a dia, né, lá na labuta, né? Então, cara, e a nossa área de compras, ela passa a prova a cada minuto do nosso dia por esse tipo de input, né? Porque assim, você fala que tudo começa ali, né? Você falou físico, mental, emocional, espiritual. O nosso corpo físico, ele está ali no dia a dia recebendo o que você falou, né? Cliente interno reclamando, chefe pressionando. Não que as outras profissões não tenham esse Claro. tipo de cenário, mas você que foi comprador muito tempo e ainda às vezes até exerce isso dentro da sua atividade hoje, você sabe disso, né? Hoje a gente está com a live cheia aqui, né? A maioria da galera que está aqui tem gente de todas as profissões, mas a maioria são compradores. E a gente Sim. passa por isso. Eu já recebi uma mensagem aqui agora, ó. Nossa, meu sangue parece que ferve na hora do nervoso. Sim. Dias que eu quero perder o meu réu primário. Porque assim, quem nunca, né, foi lá, fez um puta trabalho, chamou fornecedor, negociou, montou cenário, investiu tempo, chegou lá e tomou uma puta porrada do cliente interno, ou do chefe, ou do fornecedor. A gente passa por isso o tempo inteiro, né, cara? O É. tempo inteiro. E ter esse equilíbrio, né, que você falou entre todo, né? É quase impossível isso, né? Mas vamos começar a explorar isso Claro. daí, cara. Você estava falando ali primeiro o físico, lógico, é o nosso corpo, é a carcaça que está aqui. Né? Isso, esse veículo, né? Você tem que o quê? Fazer academia, treinar, pilates, corrida, natação, você tem que cuidar do corpo. Alimentação, né? É nessa É, linha, certo? o interessante é fazer isso, né? E uma das coisas do meu caminhar no autoconhecimento eu não preciso nada. Eu falo isso muito pro meu filho, e aí às vezes eu tomo uma dele, que ele fala, eu não preciso fazer isso. Não, você precisa porque você é criança. Mas a gente, como adulto, a gente não precisa fazer as coisas. Ah, eu não quero fazer exercício porque eu não gosto. Tudo bem. O importante é você saber que você vai pagar o preço de não fazer exercício, e tudo que a gente escolhe, a gente paga um preço. Tudo que a gente não escolhe, também a gente paga um preço. Então, se a gente está com a saúde ruim por não fazer exercício, e você vai pagar esse preço e você está ok com isso, tá tudo bem, não faz. É. Escolha sua, é Eu, adulto. eu, cara, eu vou te falar uma coisa. A minha ficha caiu quando eu fiz 40 anos. É, Antes, eu assim, não estava muito preocupado com isso, sabe? Porque eu tinha, acho que ali a minha saúde estava ok e tal, né? Eu tinha resistência. Passou do 40 anos, cara, você já começa, né? Pô, se você não faz uma atividade, você começa a enferrujar, não dá para abaixar direito, dói as costas, dói a coluna, dói a perna. Você começa a sentir, né? Mas
é o que você falou, né? Não precisa bater 40 anos para você tomar esse banho de água fria, né? Começa antes, né? Começa antes. E também a alimentação, né? Muito importante. Alimentação, Assim, né, cara? alimentação é muita coisa industrializada hoje em dia, né? É muita coisa. Então, o interessante de ter sido vegano, né, e de conhecer esse mundo, é que você começa a olhar para a alimentação de uma forma mais saudável, de alguma forma. Então, o açúcar branco já não compra mais, você compra açúcar mascavo, sabe? Então, vai fazendo essa mudança, vai mudando realmente o paladar. Legal. Cara, vamos falar agora do mental. Vamos. Você já deu uma dica aí de fazer qual a palavra que você usou? Você relaxar e você... É Esqueci o nome. meditação Meditação, né? do Meditação. mental. O que é uma meditação? Por exemplo, você falou meditar, a galera aqui falou, pô, nunca consegui. Eu também nunca consegui, mas na verdade eu nem sei o que é meditar. O que é meditar, Fernando? Então, a meditação é realmente você estar presente, né, naquele momento. Então, por exemplo, para a gente, para gente que está lá no mundo corporativo e que realmente é mais difícil, tal, antes de entrar de uma reunião para outra, se você tá se sentindo ansioso, inclusive no corpo, tem como pegar 5 minutinhos antes da reunião num lugar que você possa fechar o olho e respirar conscientemente? Porque, por exemplo, se eu falar agora para todo mundo que está aqui, respira consciente. Aí você vai tomar consciência que está respirando, porque a respiração ela vira automática. A gente respira no automático. Então a gente não está presente no corpo. A gente tá pensando aqui, estou pensando em outra coisa que eu tenho que fazer amanhã, que não sei o que lá. É muita coisa, muita informação mesmo. Então, essa presença que vai continuar vindo informação, né? Ah, mas amanhã eu tenho que fazer um report, tal, tal, tal. Beleza, amanhã eu tenho que fazer. Deixa aí esse pensamento. E fica ali, para você ver como dar uma desacelerada. Entendi. Então não é necessariamente você mudar drasticamente a sua rotina. Tipo, não vou nessa reunião, não vou. Né? Você pode até ir e fazer, mas de uma forma mais preparada, é isso. Respirar, a questão da respiração. Eu sempre escuto, né, falar, mas a gente parece que não sabe respirar, né, cara? A gente não presta atenção na respiração, né? E é uma coisa que faz toda a diferença, né, que você está falando, né, cara? Exatamente. Às vezes você sai de uma crise de ansiedade parando e respirando. Ó, eu tô rindo. Na posição Eu tô fetal? rindo aqui, cara, porque ó, o Fábio, esse cara que é meu brother, ele falou: ó, eu choro no banho em Eu vi. posição fetal, baita meditação. Mas isso daí é um baita de um exercício e Sério? muito legal. É muito legal ele ter falado isso aqui. Porque, assim, essa revelação da gente poder falar que a gente é ser humano, né? Porque, poxa, se você está sentindo o que você está sentindo, ele é uma pessoa que sente. Ele foi sentir aquilo na posição fetal. Porque muitas das nossas encrencas que acontecem dentro da gente vêm lá da infância. E aí isso daí é outra história para contar. Mas a meditação é isso, é você fazer esse centramento, sabe? Para poder ficar consciente da respiração e ter o autocuidado, porque se realmente você fala assim, putz, eu não tô bom para fazer essa reunião hoje, dá para adiar? De repente dá, é um autocuidado com você, sabe? Se não vai afetar nada, não vai mudar muita coisa, por que não depois? Você acha que você. Vamos seguir aqui, vamos seguir Vamos. as linhas que eu tô curtindo isso aqui, cara. Depois eu faço mais perguntas. Tá. Emocional. E, Emocional já vem na sequência, então. Por exemplo, se você. Dá exemplo pra gente de emocional. Eu não vou por falar. exemplo, ó, aconteceu comigo e quando eu ainda estava no começo desse caminho de me conhecer, de eu chegar para o meu chefe e mandar ele catar coquinho na frente da mesa dele. Por quê? Porque o que aconteceu? Eu fui guardando muita coisa, muitos sentimentos que eu não senti. Então, sentimento de raiva, de frustração, de medo, muita coisa que foi subindo, foi subindo. Quando estourou a tampa, uma coisinha, sai tudo. E sai de qualquer jeito para qualquer pessoa. Então, a forma que eu vejo mais saudável é você ir sentindo as coisas que você sente. Porque daí não chega nesse extremo de explodir. Quando a pessoa explode
pode falar assim, ah, ficou tudo preto, eu não vi nada, saí Já dando tá porrada. no limite, né, cara? Já Já foi. passou. Cara, olha só, eu tive burnout, convivi com gente que teve o tempo inteiro, e para mim foi isso. Eu não percebi Uhum. que eu estava acumulando estresse, acumulando nervoso. Eu simplesmente estava trabalhando numa sexta-feira à noite, já estava, não aguentava mais. Cara, a tela ficou preta, eu não via mais Uhum. nada, eu perdi a noção do que eu estava fazendo, do que eu estava falando. Eu esqueci quem eu era por uns segundos, assim, ó. Eu fiquei completamente em pânico, cara. Eu falei, meu, como é que chega num ponto desse, né? Como é que chega num ponto desse? Então, assim, o que que a gente coloca aqui de dica pra galera, Fernando? Pô, o que que dá pra fazer antes de chegar nesse limite, cara? Cara, dá para desacelerar um pouco. E desacelerar não quer dizer que a gente vai procrastinar ou deixar de fazer qualquer coisa. É a Boa. gente, né? Porque a galera fica assim, pô, Bah, É, desacelerar, você não tá lá na minha mesa lá, né? Cheio de requisição, o telefone tocando e não sei o quê. Mas você foi comprador, você ainda é comprador. Quem é comprador não deixa de ser busca, nunca, né? Por isso que, cara, quando você me apareceu na minha vida, eu falei, não, esse cara tem que ele tem que vir aqui, cara. Porque olha só, eu conheci vários terapeutas na minha é, carreira que falavam assim para mim: não, você é estressado demais, você tem que relaxar. Falava, vai, senta lá na porra da minha cadeira lá para você ver como é que é o negócio. é, Agora você sentou, cara, é. você trabalha e compra. Manda aí, meu, como é que faz? Então, é, é o seguinte, desacelerar. Então, como eu falei, desacelerar sem procrastinar e sem deixar de fazer nada. Porque se a gente pegar realmente o nosso tempo durante o dia, tem hora que a gente procrastina. E essa porcaria desse monte de rede social, se pegar ali, rapidinho foi 10 minutos. Então, 5 que seja, você já pode parar e fazer uma respiração. Se todo mundo que está aqui, que nunca fez nada de meditação, conseguir fazer uma vez por dia 5 minutos de respirar conscientemente ali, que seria uma meditação, mas vamos chamar de respiração consciente, que daí já desmistifica a meditação. Boa. Já vai dar uma oxigenada, já vai mudar um pouco. E aí, o que, que você está comendo? Ah, é muito junk, sabe? Eu tô, putz, porque e aí vem tudo ah, ah, as estratégias da nossa mente, né? Como eu estou muito estressado, meu chefe hoje tal, eu vou comer, então hoje mesmo eu mereço tomar uma cerveja, eu mereço, né? O eu mereço leva a gente para Cara, cada lugar. o nosso cérebro é filha da mãe, né, velho? É, Você tá ali num dia estressado, querendo enforcar um. Aí falou, não, hoje eu vou tomar uma cerveja e vou comer uma gordura porque eu mereço, isso. né? Você só tá Então, se afundando, né? tá se afundando. E aí uma das coisas que eu trago e que é importante e difícil de começar a entender é a autorresponsabilidade. Nesse caminhar que eu tenho de autoconhecimento, as coisas que acontecem sempre tem a responsabilidade dos dois lados. E é muito difícil de começar, de ver isso, né? De assumir que isso é verdade. Então, por exemplo, o requisitante foi lá e depois do seu bid lindo, você fez tal, fez a apresentação e ele quebrou, falou, não, isso não vai implementar, tem a responsabilidade dele, e é dele, e qual que é a sua? Por que que, de alguma forma, você tinha dentro de você um não para aquilo? Era receio, era medo, você não se preparou muito bem, você não acreditava muito no que estava fazendo ali, sabe? Sempre tem um não interno ali, sabe? É tipo o segredo, que todo mundo sabe. Ah, você pode cocriar o que você quiser. Realmente, eu Mas acredito ninguém que faz, pode. né? Todo mundo sabe, mas ninguém faz, né? Não, mas o problema não é que a gente pode criar qualquer coisa. A gente pode, só que tem que olhar os nãos internos primeiro. Porque a gente tem a dualidade dentro da gente. A gente está nesse mundo que ele é dualista. Tem a sombra e tem a luz, né? Ele é sempre dual, tem masculino e feminino. Então, quando a gente tem um sim para alguma coisa que a gente quer muito, tem um não. E quando esse não é maior, ele ajuda a criar. E aí vem e você fala, poxa, mas eu fiz de tudo. Não, mas peraí, analisa. Que parte sua que não acreditava naquilo, que não queria que acontecesse? O que aconteceu? Qual que é a sua responsabilidade? E é difícil ver isso. Por isso que
é importante tentar seguir algum caminho de autoconhecimento, algum tipo de terapia, algum lugar que você vá e possa falar sobre isso, para um profissional te ajudar a elaborar. Eu acho que hoje em dia já está claro que terapia faz parte, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a fazer terapia alguns anos atrás, todo Sim. mundo me chamava de maluco, né? Não, não que eu não seja, não sei se eu sou ou não, mas a galera falava, o cara é doidão, vai lá no psiquiatra, toma remédio. E só que eu não tava nem aí, cara. Eu falava para todo mundo que eu ia, só que tem gente que esconde, né? Esconde, não vou falar porque não sei o quê. Ó, tem mensagem chegando aqui que tem a ver com o que a gente tá falando. Carolzinha aqui, ó, Carol Scala. Falou assim: juro que medito todo dia, mas com a minha chefe nem meditação vai. Haja terapia. É, se a chefe tá embaçando aí, meu, troca de chefe, não tem jeito. O André perguntando, Fernando, praticar o Ponopono ajuda mesmo? O Também. Ponopono é uma repetição. O que é o Ponopono? Explica pra galera aí, cara. Deixa eu só falar um pouco antes da Carol, né? Isso. Só uma dica para ela. Uma dica Dá uma pra Carol. olhada, olha para sua chefe e vê com quem ela se parece. De repente ela tem jeitos que lembram sua mãe, e aí provavelmente você rejeita de alguma forma, ou então ela tem algo que você gostaria de ser ou que você rejeita em você. É sempre o espelho, tem a questão do espelho também, né? Então, quando alguém tem esse... Ninguém tem o poder de tirar a gente do sério. É a gente que sai do sério. Legal, Por cara. vários motivos, né? Legal. É a gente que se irrita, não é você que me irrita. Eu me irrito com você. E aí, qual que é a minha parte nisso? Então, quando a gente toma responsabilidade pelas coisas, é muito bom, porque é libertador. Você é Que legal, responsável, cara. né? Então quer dizer que isso praticamente toda vez que eu estou irritado com alguma pessoa, com alguma coisa, eu estou fazendo um espelho ali. Que legal, cara. Que legal. Que bacana. Normalmente é alguma coisa sua, é alguma coisa que você rejeita, te lembra alguma autoridade de quando você era pequeno, te fez alguma coisa, sabe? Que é o que eu falei. Bem rapidamente, a gente traz a nossa criança que foi ferida lá, quando era pequenininho, continua dentro da gente. E ela continua aqui, indo trabalhar no nosso lugar. Ela vai se relacionar no nosso Por isso lugar. que cada um reage de uma forma diferente diante de cenários, é isso? Por exemplo, tem um chefe que dá porrada em todo mundo. O Exato. cara nem liga, o outro quer morrer com aquilo. Exato. Tem a ver com isso. Porque engancha. Entendeu? Tem um gancho ali. Se eu não tenho esse gancho, putz, o cara pode ser o pior cara do mundo ali, mas eu não tenho aquele gancho para ele. Então passa batido. Tipo, putz, o cara realmente não é com quem eu quero ter uma relação, um relacionamento. Beleza. O problema tá Mas não me com afeta, ele. não me Entendi. afeta nesse nível, sabe? Não deveria me Legal, afetar. cara. Quando afeta, Legal. tem alguma coisa. Muito bom, muito E, bom. e o Ho Oponopono, né? É uma prática que se faz, né? Que fala, agora eu não vou lembrar, eu te amo, eu sou grato, me perdoe, não lembro. Sinto muito, né? Sinto muito. Sinto muito, sou grato, me perdoe, eu te amo. Isso. E é uma prática para fazer assim, eu particularmente não faço muito, mas eu sei que é alguma coisa que funciona, porque até uma coisa que eu lembrei para trazer aqui era que você já viu um estudo que o pessoal pega um pote de arroz cozido e pega outro pote do mesmo arroz cozido? Não. Um você coloca palavras boas, né? Amor, vida, felicidade e tal. O outro só coisa ruim. E para um você fala as coisas boas, para outro você fala coisa ruim. Um apodrece, o outro fica lá na boa. Por quê? Porque Sério, recebe a cara? energia. Tem estudo, é Caraca. só procurar no Eu, YouTube eu já isso, vi isso com planta, com arroz não. Que loucura, hein, com meu? arroz, cara. Caraca. E no hotel eles fizeram isso lá também para poder demonstrar. Entendi. E acontece, porque assim, se a gente entende e acredita que a gente é energia, todo mundo é energia, e o que. Às vezes eu não preciso nem falar nada para você. Se eu ficar vibrando coisa ruim, sabe? Pensando, isso chega. Eu já fiz práticas com pessoas assim, de só ficar pensando assim, coisa, sabe? Ruim para a pessoa vai murchando assim, ó, sem ela saber. Cara, que loucura, né? A Diana tá falando aqui, com água também, né? Acho que a Com a água água também também.
Exato. Loucura, cara. Que Então tem negócio gente que fantástico. coloca no filtro palavras, sabe, de amor, de alegria, tudo É. coloca no filtro, que é para aquela energia você Ó, tomar, né? o Luiz Hernan coloca aqui, como lidar com pessoas impacientes? Onde, no caso, urgência aqui é tudo, que ele quis dizer, né? Aham. Tem a ver com isso que você está falando também, né? A pessoa, ela vive naquela coisa de que tudo é urgente, e nada vai resolver a urgência dela, né? Porque é dela a urgência, não é a sua, né? Então, a urgência dela, mas você tem a responsabilidade ali de lidar com ela, né? Então você tem a responsabilidade de realmente é, trazer a. Putz, isso daí era um dos temas piores, né? Porque eu lidava com A MRO, com essas rotina de coisas que. compras, assim, eu diria Putz, que se a gente pegar uma área de compras inteira, por tudo que eu vivi na minha carreira, cara, eu diria que 70% da área de compras é transacional. Ou isso. seja, é urgente. É urgente. Aí eu falava assim, é urgência ou é emergência? Porque urgência já não é mais, é a emergência que eu vou lidar. Porque urgência, tudo é urgência, né? Cuidando de gerais, tudo é urgência. Então, precisa, acho que aí, entrar realmente com processo, sabe? O que que eu vou entregar para esse cara? Como que eu deixo ele mais calmo? E tentar entender, sabe? Tentar realmente, na empatia, conversar com aquela pessoa e ver por que que ela é tão estressada, por que que ela é tão doida assim. Porque às vezes tem um cara lá em cima que tá pisando, tá pressionando a pessoa. Então, como você pode ajudar? E aí vai o CNV, a comunicação não violenta, de falar o que que você sente com aquilo. Fala assim, putz, quando você me pede tudo isso, na urgência, tudo, eu fico agoniado aqui, porque eu estou fazendo o meu melhor e estou realmente trazendo para você o melhor que eu posso. Agora, como que eu posso ajudar você, né? Legal. Realmente. Como que a gente pode fazer um melhor trabalho? Cara, a melhor coisa é ter amigo inimigo, do que inimigo, né? Em compras é assim. É, E eu sempre tive. eu falo bastante isso, Fernando. Quando você. Eu não tenho nenhum desses conhecimentos técnicos, estou aprendendo demais contigo aqui. Mas uma das coisas que eu sempre falava antes, né, para os meus times né, ainda, o relacionamento com o seu cliente interno, o seu stakeholder, É, ele vai resolver muitas das urgências, ele resolve muitos problemas, e agora você está endossando isso, que tem técnica para isso. Não é só, isso assim, uma coisa que eu tinha de feeling, de vivência, você está endossando que existe uma técnica para isso, né? existe. É. Como E chama? Comunicação não violenta, CNV, né? CNV, comunicação não violenta. Você E conversa com ele, você abre seu você. sentimento de alguma forma, e você, de certa forma, cria uma energia ali com ele, é isso, né? Uma coisa que eu queria dizer, inclusive, é assim, tomar cuidado quando a gente entra num caminho para que a gente entende isso. Ah, então eu vou falar as coisas do que eu estou sentindo. Não é para todo mundo também. A gente não vai se abrir para todo mundo, porque a gente tem que ter esse autocuidado. Não é todo mundo que vai realmente entender. O que eu quero dizer aí, para poder falar com uma pessoa dessa, é você entender qual que é a demanda dela, que às vezes nem ela sabe, e tentar entender qual que é o sentimento que está por trás dela. Às vezes ela está com medo de ser mandada embora, porque ela está cheio de coisa lá, e você pode ter uma empatia com isso e trabalhar isso junto, sabe? Conversando com a pessoa, às vezes você consegue, né, nesse relacionamento, chegar nessas informações. Mas tudo isso é construído, é orgânico, né? Não é de noite, não é de quinta para domingo, mas é algo que você vai construindo na relação. Eu tinha uma relação, por exemplo, com engenharia na empresa, desde que eu era júnior, que nunca ninguém teve. E aí o pessoal falava, caramba, você se dá bem com engenharia? Eu falei, claro, tem que me dar bem com as pessoas. E tanto é que eu subi de cargo logo porque eu, junto com a engenharia, fizemos um projetão. Vai apresentar Uhum. presidente, tudo. E aí, Legal, relacionamento. cara. Isso é uma alavanca legal, né? Eu, por É, exemplo, já tive muito, lá no meu começo de carreira, muita briga com marketing, né? Porque eu e, estudei marketing. E aí eu ia atender a área de marketing, e eu falei, meu, essa galera não tem noção do que é uma empresa e quer pedir coisa aqui, e eu sei o que é empresa, vou botar a regra. Cara, todo dia eu queria me enforcar um ali. Aí foi quando eu demorei, acho que uns 10 anos para aprender que se eu trabalhar junto com eles, todo mundo ganhava, né? E aí aconteceu de eu me destacar na carreira, mas eu demorei anos e anos e anos para aprender isso. Eu vou até colocar um desafio para a galera aí. Escreve aí embaixo, por favor, qual é a área que vocês têm mais dificuldade
de relacionamento, para a gente pegar a dica do Fernando aqui, tá? Aproveita que ele está aqui, vamos pegar a dica. Ó, tem uma pergunta aqui que acho que volta lá na questão do corpo físico, Ah, que é: ginástica laboral nos ajuda a aliviar a tensão. Ajuda, né? Porque você está tratando do corpo. Fala um pouco mais sobre isso, que a gente passou rápido nesse tema. uhum. Mas assim, de novo, né? Comprador trabalha o dia inteiro, é trânsito, é não sei o quê, pô, tem um monte de coisa para fazer, não tem tempo, não sei o que lá. Mas como é que faz um alongamento, uma ginástica? O que você dá de dica, cara? Eu sei que. Tá. A ginástica laboral é super bom mesmo, com certeza. E eu vejo que muita gente, né, bom, sempre nas empresas que eu tive, a pessoal não fazia ginástica laboral, porque, sei lá, não dá tempo, tem reunião, não sei o quê. Não cria o espaço na agenda para poder fazer uma ginástica laboral. E aí depois reclama, né? Reclama da empresa, reclama de todo mundo, sendo que estava disponível ali para a pessoa fazer realmente, sabe? Então, assim, a laboral é bom. Fazer alongamento de manhã em casa, sabe? Eu fiz a formação de Hatha Yoga, né? Então, eu uso alguns alongamentos, eu não faço uma prática de yoga de manhã, mas o alongamento, ele te alivia o corpo. Ele dá aquela soltada, sabe? Porque o corpo vai enrijecendo, né? É o que a gente fala, a gente vai ficando travado, não sentindo as coisas e vai travando, vai travando. Meu, tem uma hora que é... Quanto tempo isso no dia? 15 minutos, 20 minutos já resolve? Ah, cara, vai de pessoa para pessoa, sabe? Porque quando a gente coloca... Ó, tem outra coisa. Eu tenho a vontade de um dia conseguir fazer uma revisão diária. Que o Pathwork, para mim, ele traz essa prática de revisão diária. Então, no final do dia, eu vou escrever o que eu senti, por exemplo, aconteceu uma treta com o pessoal de marketing. Com aquela treta, o que eu senti, o que eu fiz e o que eu pensei. É a trimembração também do nosso ser, né? Eu pensei, eu senti e a vontade, o que eu fiz. Você vai ver, quando você fizer uma revisão dessa diária de qualquer acontecimento, que a gente está desregulado. A gente pensa uma coisa, sente outra e faz outra. Então, quando você começa a fazer essa revisão diária, você começa a entender padrões e começa a se entender mais. Então, ela chama revisão diária. Só que, meu, quando é diária e eu pulei um dia, eu já não faço mais. Então, eu tenho esse perfeccionismo, que é muito ruim o perfeccionismo. O perfeccionismo está ligado com orgulho. Então, ter muito cuidado com essa dinâmica de falar assim, eu tenho que fazer exercício todo dia 15 minutos. Meu, faz o tanto que for bom para você. Legal, E não cara. precisa ser todo dia, sabe? Legal. Conforme você sente. Vai no Legal. sentir. Ó, a galera tá respondendo aqui. Eu perguntei, né? Qual área você tem Sim. problema e tal? Aí o Rodolfo colocou aqui, eu tenho problema com a área de compras. Ei, Rodolfo, o que eu faço com você, meu irmão? Ó, manutenção, PCP, facilities, utilities. Aí tem aqui, ó. Comprador hospitalar, farmácia é tenso, já trabalhei. Desenvolvimento de produtos, eu trabalhei no ramo hospitalar, é tenso. É tenso pra caramba, mas, ó, construção civil também é chute na canela, viu? Aí a Cirlanes 87 aqui coloca o seguinte, ela colocou três comentários que eu vou juntar aqui e eu quero a sua opinião nesse ponto aqui, Fernando, por favor. Olha só. Ela coloca o seguinte aqui, eu vou resumir aqui. E eu já passei pelo que ela passou. Eu trabalhei numa empresa, cara, todo mundo era acomodado, o nego tava lá 40 anos, não queria fazer nada, só tava esperando dar 5 horas para ir embora, né? Não atendia bem o cliente, pegava a demanda e enfiava no montão lá para passar para o outro, tava com preguiça. E aí chegou o Douglas lá, né? Ah, não, vou atender bem, vou ser legal, vou ajudar meu cliente interno. Cara, na segunda semana todo mundo ficou puto comigo. Ah, esse cara quer aparecer, ele quer puxar saco, não sei o quê. E aí eu percebi que eu estava sendo diferente. Por quê? Porque eu estava querendo trabalhar, estava querendo fazer a coisa funcionar, estava com energia, estava querendo relacionar com as pessoas, né? Aplicando, nem sabia do CNV, mas aplicando ali de alguma forma dentro do meu feeling. E aí ela pergunta, né? Como é que faz quando você tem uma galera ali com aquela energia ruim e só você destacando? Você vai lá e convence todo mundo a fazer o que você está fazendo? Você fica fazendo na sua e deixa a área explodir? O que você pensa disso, cara?
Cara, eu penso que, primeiro, essas pessoas aí, você acabou tirando deles a coisa mais importante que eles tinham, né? Que era poder reclamar. Como que eu vou reclamar agora? Como que eu vou poder culpar o outro? Agora eu não posso mais culpar a área de compras. Agora está aparecendo tudo que eu estou fazendo, né? Eu não estou conseguindo tirar da reta o meu e colocar, ó, foi compras. Então, assim, é realmente complicado. E se a empresa está nesse nível, né, de pesado mesmo, primeiro, tem que ver por que você está ali, né, para a pessoa que está lá. Por que eu estou aqui? Eu estou aprendendo alguma coisa com isso, né? Então, por exemplo, eu quero começar a aplicar CNV, eu quero começar a ter empatia, eu quero realmente mudar. Beleza. Aquilo você está conseguindo fazer e não está te fazendo mal? Não está atrapalhando a sua saúde mental, física, emocional, espiritual? Não tá. Então, beleza. Então, fica lá. Agora, a partir do momento que aquilo não está indo para frente, meu, também não tem muito o que fazer, sabe? Realmente buscar outro lugar, sabe? Porque tem lugares que vão ter outras pessoas que estão na mesma energia. A pessoa está vibrando em outra energia, né? Não dá para querer mudar as pessoas. Essa é a grande questão. Se a gente tem a responsabilidade de tudo que acontece com a gente, é justamente porque eu não vou ficar esperando que você mude para eu poder ficar melhor, para eu poder ficar feliz ou trabalhar bem. Eu que tenho que estar bem. E Legal. aí é melhor mudar, Boa, boa. Eu gosto disso também. né? Bom, vamos falar. A gente falou físico, mental, emocional, faltou falar espiritual. Uhum. Aí você falou assim, não é. Eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. Isso. Eu entendi a sua fala porque eu também, como eu faço palestra, eu falo com o público, eu tenho o maior cuidado para não falar de religião, porque senão a galera começa a surtar, sai briga. Aí a gente perde o emocional, o mental e o físico, né? É isso aí. Então, cara, conta para nós aí, o que você tem para falar de espiritual? Como é que a gente arruma a nossa cachola aí para isso? Ai, cara, o espiritual para mim como eu falei, é o equilíbrio dos três corpos ali. Então, a partir do momento que eu tô bem fisicamente, eu tô sereno, né, na minha cabeça, que a minha mente está tranquila, e eu tô sentindo tudo que eu tô sentindo, sabe? Eu começo a ter uma conexão com algo maior, né? Então, essa conexão com algo maior que eu acredito é eu poder andar na natureza, poder ir à praia, alguma coisa, e sentir tudo aquilo, sabe? Pô, sentir que a vida realmente é uma delícia estar vivo, sabe? Pisar no chão, olhar para o meu filho e estar presente. Então, a espiritualidade para mim é esse tipo de coisa, é viver a vida de forma plena, sabe? E isso não acontece o tempo todo, porque eu sou ser humano, não sou nenhum guru nem nada. Eu oscilo muito, né? Eu tô nesse caminho para poder aprender. E, e é isso que eu entendo. Entendi. Dentro dos quatro, né, que você comentou, assim, não tem o que é mais importante, o que é mais prioritário, certo? Você tem que atuar nas quatro frentes aí, certo? É, ou você pode atuar em qual que está mais latente, né? Qual que normalmente o que você nunca trabalhou, né? Mas na verdade assim vai ser tudo ao mesmo tempo. A partir do momento que você começa, todo mundo que está aqui na live e ficou até agora e está interessado no assunto, já é um clique diferente, já está mudando alguma coisa. Com certeza. Então essa pessoa vai começar a se perguntar, falar assim, nossa, e agora? O que eu estou sentindo aqui? Putz, isso, como que está afetando o meu mental? Eu estou bem, não estou? E aí isso vai trabalhar tudo junto. Essa máquina que a gente né? Vivendo aqui, é tudo ao mesmo tempo, tudo junto ao mesmo tempo. Cara, o Fábio Vieira pergunta aqui, ó, tem gente que não desliga, entra de férias e já pensa na volta do trabalho. Essa gente que ele tá falando, deve ser eu aqui, porque eu não desligo, velho. Esses dias eu fui descobrir que eu tenho TDAH. Na Aham. verdade, eu já sabia. A médica falou pra mim, eu falei, ah, tá, beleza, mais uma coisa que eu tenho. Porque assim, eu não paro. Eu não paro. Tô falando aqui, eu tô lendo sua mensagem, tô vendo a galera aqui, já não sei o quê, já tô pensando no negócio de amanhã, o e-mail, não sei o que lá. Tô tentando respirar, mas já esqueci de respirar. E aí vai. Cara, como é que funciona? Dá uma dica para quem tá na maluquice igual eu aqui, que eu acho que a galera de compras é assim, né? A gente é treinado para isso, né, cara? A gente senta na mesa de compras
A demanda está chegando, você já está pensando na próxima, você já está pensando no fornecedor, você já está pensando no problema que nem deu ainda. É. A gente está vivendo um futuro maluco e esquece de viver o presente. Passado, então, cara, nem existe. Você nem lembra que você comeu no almoço ontem. Você não lembra nada, né? E aí você esquece o dia, fica no futuro e fica nessa loucura, né, cara? Daqui a pouco você tá passando mal, você tá ficando doente, enfim. Quero dica, meu querido, quero dica. Você Ó, já falou, respiração, prestar isso. atenção, já falou um monte de coisa, mas quero mais, manda mais, cara. Então, ó, uma coisa. É, tem que ver por que parte sua que... do que está fugindo, né? Porque às vezes é uma fuga. Ah, eu não desligo porque eu tenho que ficar aqui. Por que você não consegue aproveitar suas férias e a cabeça tá lá? Ou porque você foi para um lugar que você não queria ir, provavelmente, porque daí você foi para agradar alguém, foi para agradar o marido, foi para agradar a esposa, o filho, e tá fazendo alguma coisa que não era o que você queria fazer. Você queria fazer uma viagem, sei lá, qualquer tipo de outro de viagem. E aí você não desliga mesmo. Porque se é alguma coisa que te dá tesão, que você vai lá, meu, com certeza você vai desligar. Você não vai conseguir ficar ligado ali. Então, assim, uma das coisas é o que você está fazendo porque da onde você está fugindo, do que está fugindo. Legal. E uma coisinha que eu queria trazer, que é uma super dica que eu gosto muito de trazer, é quando falar, e é uma coisa da CNV, quando você fala sempre em primeira pessoa quando você está falando de alguma coisa de você. Então, quando eu falo assim, ah, porque sabe essas pessoas quando saem de férias e não desliga? Então, se for assim, sabe quando eu saio de férias e não desligo? Ah, é o meu amigo, não sou eu. É o meu amigo. Então, quando eu não saio de férias e não desligo, aí você já traz a responsabilidade. Você fala, pô, por que eu tô saindo de férias e não tô desligando? Ah, será que eu tô indo para um lugar que eu não quero? E aí começa a autoinvestigação. Entendi. Tá, Cara, nesse ponto aí que a gente tá falando, tem muitas áreas de compras com gestores que dominam ali o time e dá aquela pressão e você fica meio com medo de dizer não pro chefe, né? Ah, não, não vou atender você de noite, não vou não sei o quê, posso perder meu emprego, não sei o quê. Tem a ver com isso também, né? Você não precisa necessariamente ficar preso nessa jaula ali, né, cara? O que você fala sobre isso, cara? Ó, tem outro comentário aqui, Workaholic, vale a pena? É isso, né, que a gente tá falando, né? depende. Então, vale a pena? O que você quer para sua vida, né? Aí, por exemplo, ele quer ser carreirista. Então, eu tenho um amigo que quer chegar no, como diretor under 30. E o cara fez de tudo. Então, assim, ele paga os preços. Ele paga o preço de não desligar nas férias, ele paga o preço de não ver o filho dar os primeiros passos. E tá tudo bem, mas você tem que estar consciente que você fez essa escolha. Quando você está consciente que você fez essa escolha e a escolha foi consciente, aí você fica tranquilo. Ou então você vai escolher diferente. Então, assim, tudo tá Que legal, tudo bem. cara. Que Tá legal. tudo bem. Nunca vi uma resposta dessa e eu fiquei É. encantado com isso. Tá tudo bem dependendo da sua escolha, porque assim, Isso. né, se você tá trabalhando 20 horas por dia porque você quer chegar em algum lugar, tá bem. É, Agora, não reclama depois, né? Tipo, dali 5 anos, pô, meu, quase morri isso. e não, por que você trabalhou então, né? Você tinha que ter feito outra coisa, você tinha que ter mudado, né? Então, não tinha nada, porque eu quis fazer, né? Então, beleza. Então, eu fiz isso O, comigo. Então, é o sua medo de perder responsabilidade. o emprego, o medo de perder o emprego, o medo de chefe, o medo de empresa, acabou, né, meu? Não dá mais para ficar nessa fuga, né? Nessa fuga, não. Não dá mais para colocar essa desculpa, né? Ou você acha que ainda é realidade, cara? O medo é uma realidade, né? Mas o que está por trás do medo? Porque o medo, ele fica ali no rasinho, sabe? Ah, eu tenho medo. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho um monte de Eu medo. A lista de tinha de medo é enorme. cachorro, agora eu não tenho mais, mas eu tinha É. medo de cachorro. Então, o medo tem para tudo. A gente tem medo de não conseguir o emprego, a gente tem medo de conseguir o emprego, porque, eu consegui uma promoção. Então você tem medo, porque daí você vai ter mais responsabilidade, não vai dar conta. Ah, mas você também está com medo de não conseguir, porque daí você não vai conseguir pagar a casa que você comprou, não sei o que lá. É medo, 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 medo. Agora, o que tem por trás do medo, né? O que está por trás dessa insegurança? E aí é cada um. É o estudo, é a terapia, é a autoconfrontação.
e entendendo tudo que está acontecendo legal. ali. O medo é só a tampinha. Que legal. Por trás tem alguma coisa que incomoda, a terapia vai te esclarecer isso. Esses dias Exatamente. mesmo eu estava na minha terapia lá e ela perguntou: você tem medo do quê? Eu falei: cara, eu tenho medo de. O que eu falei para ela mesmo? Eu falei: eu tenho medo de perder tudo que eu tenho e morar na rua. Ela falou Aham. assim: você não vai morar na rua. Sua família vai te ajudar, você tem amigos, você tem não sei o quê. Eu falei: mas eu tenho esse medo. Eu tenho esse medo. Parece que eu não sei. Aí ela tratou, conversou, escolou. Às vezes a gente cria uns medos, né? De, sei lá, não sei da onde veio esse medo, mas Eu eu crio esses consegui medos numa também. terapia conversar, né? Isso abrindo aqui uma coisa minha. Mas as pessoas têm medo, né? Né, gerar vários tipos de medo, né, cara? Total. O medo é uma coisa é uma coisa que vem do nosso lado sombra. Vem para ferrar. Vem para ferrar a gente. Então a Ó, gente tem que estar ligado. tem um comentário aqui falando de boleto. Boleto É, me dá medo também. Eu ponho um boleto na mesa aqui, eu fico com medo dele. Mas aí é o que você falou, né, Fernando? O boleto para quê, né? Para você comprar uma casa, um carro, pagar uma conta. O que isso, você está fazendo com esse boleto, né? Compensa, né? Tá justificando isso. a sua hora de trabalho ou não? É por aí, né? Então, e esse boleto é para quê? É para você, porque realmente você quer uma casa grande, um carro de luxo e tudo mais, ou é para mostrar para os outros, né? Porque muita coisa a gente faz para poder mostrar para os outros, para poder ser melhor que os outros. E aí isso eu falo de experiência própria, porque em compras eu sempre me achei superior aos outros, aos requisitantes, né? Às outras áreas. Eu sei mais, que esse cara não sabe nada. Então, a humildade, isso eu ia falar antes, a humildade é uma coisa muito interessante da gente praticar, sabe? Porque às vezes o outro tem alguma coisa para contribuir. E aí escutar isso daí pode aliviar a sua tensão, a sua vida, né? Eu acho que uma das, talvez, eu vou até pegar um consolidado do que a galera falou aqui, mas hoje a gente tem um problema que é excesso de trabalho, né? Uhum. Quando a gente está. Cara, isso não é problema de compras. Eu acho que todas as carreiras estão passando por isso. A automatização, redução de custo, a competição de mercado, tudo isso impacta no nosso dia a dia de uma única forma. Você tem mais coisa para fazer em menos tempo. Sim. Resumindo, é isso, né? Existe algum milagre? Existe algo que você fala, ó, faz isso que resolve? Ou a gente precisa enfrentar isso e usar essas técnicas que você está colocando, que são várias, inclusive. Sim. Quando você olha para esse tipo de cenário, e aí você tinha isso, né, lá atrás, em É, compras. Né? E deve ter também, né? Porque se você trabalha numa empresa, por mais que é, seja um hotel, deve ter um backlog de coisa para fazer. sempre Como é tem. que o Fernando, de hoje em dia, com a cabeça que você está hoje, encara um volume grande de coisa para fazer, cara? Então, uma das coisas é que eu comecei fazendo a área de compras do hotel e já migrei. Eu não estou mais na área. Eu passei para minha esposa, que o negócio é em família. Então, assim, ela que está fazendo. Eu estou realmente agora Sacanagem, hein, já. meu? Passar para a Você viu? esposa. Como? É, Ó, sem querer perder o fio da meada, mas a Edna complementou aqui. Não é nem, aliás, é o excesso e o imediatismo, né? Que é tudo para sim, agora, né? Mas só é, para você responder junto aí. Então você botou tua esposa lá, coitada, Deus é. cuide dela. Brincadeira. E aí, assim, eu fui fazer o que eu realmente eu acredito, sabe? Então, assim, não é para todo mundo que realmente. E isso é uma coisa que eu trabalho no coaching, né? Coaching eu quero fazer e eu quero abrir uma padaria e não quero mais trabalhar CLT, eu quero ser empreendedor. Calma, muita calma nessa hora. A gente tem que entender o que é empreender, que não é fácil. Você sabe que o negócio é complicado. E quais são os preços que eu tenho que pagar, né? Quando eu saio do CLT e vou fazer uma coisa diferente. E talvez para cada pessoa seja algo diferente. Então, assim, é muito de pessoa para pessoa, sabe? Tem gente que vai lidar com essa pressão, com esse imediatismo, fazendo aquilo que eu falei, né? As dicas, e vai conseguir lidar no dia a dia, sabe? Vai lá, vai trabalhar às 8 horas, vai para casa, desliga, sabe? Vai tirar férias, relaxa. Dá para fazer também, mas sem um acompanhamento, eu acho que fica mais desafiador, sabe?
Essa é a questão. Eu acho que por esse imediatismo, por essa velocidade das coisas, realmente a gente está precisando de ajuda, sabe? Legal. Todo mundo. Bacana, cara. Muito bom, meu querido. Nem parece que a gente já está 1 hora conversando aqui. Vou precisar encerrar aqui. E eu estou impressionado com o número de pessoas subindo aqui. A live só para de crescer. Eu acho que quando a gente finalizar aqui, eu vou olhar o número de pessoas. Deve ter sido uma das lives que a gente fez com mais público. Tá? Agradeço todo mundo que esteve aqui com a gente até esse horário. Tá? 8 horas da noite, a gente falando aqui. E vocês aqui, galera, prestando atenção, ouvindo, participando. Ó, coração aqui feliz por ter vocês aqui. Tá? O Fernando, ele está entrando para o Café com o Comprador. Ele está agora começando a produzir artigos, ele está escrevendo sobre esse tema. Né? Lá no blog do Café você vai encontrar material do Fernando. Vou deixar aqui um espaço para ele falar também, né, as redes sociais dele, onde é que encontra ele, como é que vai passar lá, hospedagem lá onde ele está trabalhando, que pô, sensacional. E fala aí, cara, deixa teus recados finais para a gente caminhar para o encerramento aqui. Manda bala aí. Dica final, recado final. Fala o que você quiser, meu querido. Cara, primeiro eu quero agradecer muito a você por ter acreditado, ter aberto esse espaço. Falando aqui para o pessoal, eu peguei e mandei uma mensagem via LinkedIn para o Douglas, assim, despretensiosamente, mas com uma intenção de realmente que funcione. E funcionou, a gente começou a ter esse relacionamento. Então, estou gostando muito de poder trazer esse tema para compras, sabe? Porque quando eu estava como gestor e trazia isso para o meu time, eu via, sabe, melhoria no dia a dia, sabe? O pessoal mais feliz, mais íntegro, sabe? Então, é um negócio que eu gosto muito. Então, eu quero agradecer todo mundo que veio aqui também, que trouxe perguntas, que interagiu. Eu acho que isso foi muito bacana também. Então, o meu canal está lá no blog. Logo lá no final, lá tem o meu link, a minha página. A minha página é fernandodegrazia.com. E aí, por lá, vocês conseguem achar tudo que tem sobre mim aí. Tudo que sou eu nesse momento. Muito bom, meu querido. Obrigado de coração. Assim, eu tenho certeza que foi só a primeira live. Quero voltar aqui para falar contigo mais sobre esse tema. Espero que você possa estar na imersão em compras que o Café vai fazer em julho em São Paulo. E se Deus quiser, nós vamos rodar o Brasil com esse evento, tá? E, cara, é isso aí. Obrigado demais. Vamos continuar aí nossa jornada falando de compras para a galera, todo mundo que está aí. E por hoje é isso, galera. Obrigado aí por ter tomado um cafezinho com a gente. Depois eu vou deixar essa live gravada lá no Insta do Café. Quem não pôde estar aqui, manda para a galera assistir. Vai ter os contatos do Fernando lá. Visitem lá o hotel dele, conheçam, participem aí de conversas com esse cara, que ele é fera demais. Agora eu vou botar um somzinho aqui pra gente encerrar a nossa noite aqui. Não esquece de beleza, galera? Respirar, galera. Respira. Beijo, Fernandão. Fica com Deus, meu querido. Obrigado, galera. Valeu. Valeu.